mais uma etapa na modificação da XTZ 125. Então, para quem não acompanha o canal, eu adquiri essa moto e ela vai ser utilizada para trilha. Nessa etapa eu vou mexer aqui nessa parte da traseira da moto, então basicamente aqui nessa parte. Então vou fazer um corte aqui no tubo do chassi. Então o chassi ele vem desde lá de baixo e eu quero retirar essa parte final aqui. Então isso aqui é utilizado para sustentar a parte do paralama, aquele paralama caindo, né, que sustenta a lanterna, os piscas. E eu vou dar um corte nessa região aqui, ó. Tá? Então toda essa parte de metal que você está vendo aqui, ó, para trás, então tudo isso vai sair. Vai ficar só a rabeta, basicamente a rabeta plástica, né? Vai ficar só essa parte aqui de plástico, como se fosse uma moto de trilha mesmo, normal. Então ela vai ficar limpa nessa região. Antes eu vou verificar aqui, eu queria botar essas borrachas, isso é usado em cadeira, né? Às vezes a pessoa bota no terminal, usa como terminal de cadeira, pezinho de cadeira para não arranhar o chão, esse tipo de coisa. Então eu tenho alguns aqui guardados, eu vou medir alguma coisa parecida aqui com o paquímetro e vou verificar se algum deles vai entrar lá no tubo sem dificuldade. Tá? Então o objetivo com isso é evitar que entre poeira, água na tubulação e tal, né, dentro do chassi, causar ferrugem. Então eu já estou medindo aqui, já vi que vai dar, não vai ter problema algum para colocar. E mesmo que tivesse, eu daria algum outro jeito de colocar alguma coisa para fechar a tubulação ali. Vou precisar tirar o banco, então vai ser a primeira vez que eu vou tirar o banco dela. Vou aproveitar e dar uma olhada por baixo. Isso aqui depois eu vou precisar consertar. Estou pensando ou em remendar por enquanto e depois trocar a capa. Aqui o parafuso está faltando do lado direito, então só tem basicamente o parafuso do lado esquerdo, ele que está segurando. Já soltei aqui com a chave, já afrouxei um pouco, então só de afrouxar um pouco o parafuso o banco já fica solto. Agora é só desrosquear para poder retirar o banco da moto e dar uma olhada. Aqui a gente pode perceber, está um pouco sujo, normal, então não é o tipo de coisa que a gente retira toda hora. Aqui é a entrada do filtro de ar, também um pouco sujo. Até que eu esperava que tivesse mais sujo. Os parafusos da rabeta. Então essa parte plástica eu vou ter que tirar esses dois parafusos aqui, esquerdo e direito, e tirar fora aqui a rabeta plástica. Algumas coisinhas aqui só para limpar, nada demais. Removendo aqui com a chave, são só esses dois parafusos e a peça já sai. Parafusos soltos, só remover agora a parte plástica. Então, limpo em cima, um pouco sujo embaixo. Eu até tentei limpar há um tempo atrás, mas era melhor desmontar para limpar mesmo, não tem jeito. E aqui é o que nos interessa. Então, por aqui por cima a gente consegue ver melhor a peça. Aqui o chicote, ele vai lá até lá perto da bateria. Eu vou ver o que eu vou fazer com isso também. Provavelmente eu vou cortar um pedaço dele, que eu não vou utilizar mais. E dois parafusos, tem um pedaço aqui por baixo, um pedaço da rabeta. Então isso aqui eu vou aproveitar, vou tirar para poder aproveitar esses parafusos. Tá um pouquinho sujo, né? A moto já era uma moto usada em trilha, então tá um pouco de sujeira aqui para tirar. Aqui vai ser o lugar onde eu vou dar o corte. Mais ou menos por aqui. Aqui tem um reforço do chassi, então é melhor não mexer com isso. Ainda vou dar um espaço para poder botar aquele terminalzinho de borracha. Então vou medir aqui mais ou menos para ver como é que fica. E daqui para trás tudo vai sair. Ela vai ficar sem essa parte mesmo. Já decidi. Já soltei aquele pedaço que estava quebrado da rabeta. Já tirei aqui os parafusos que eu vou aproveitar. Esse plástico eu vou jogar fora. Aqui, ó, foi a parte de onde saíram os parafusos. A parte da rabeta estava aqui na parte de baixo. E agora tem a peça pura aqui. Alguns chassis de moto são abertos, né? Então ele mostra a tubulação e se você deixar entrar água por aqui, a água pode cair lá dentro da estrutura e começar a enferrujar. Então a minha intenção é justamente tampar para evitar que isso ocorra.
Dar uma limpezinha aqui básica, tá? Só para não trabalhar aqui com muita sujeira. Então vou só limpar um pouco aqui para facilitar na hora de eu manusear, para poder fazer esse corte que eu vou fazer. E depois mais ali para frente da moto, ali mais para perto do tanque, eu limpo com mais calma. Então é sempre importante trabalhar com as peças mais limpas possível, né? Isso facilita um pouco o trabalho. Vou até tirar um pouco aqui com a escova para poder deixar um pouco mais limpo, facilitar um pouco mais aqui o trabalho. E eu sempre gosto de fazer isso também, acho que dá um capricho maior também. Apesar que essa parte aqui final ela vai para o lixo, mas não tem problema. Aqui já estou verificando aqui mais ou menos a posição onde eu vou dar o corte. Eu vou cortar um pouquinho ainda mais para fora para deixar ainda um espaço entre o reforço do chassi e a parte que vai ser cortada. Então vou deixar um pequeno espaço ali, ó, entre o reforço e a parte cortada. Já fiz a marcação, já tirei a medida. Então vai ser nessa posição aqui, no lado direito, mesma posição, mesma medida ao lado esquerdo. Eu marquei aqui com a caneta para facilitar. Essa daqui vai ser a ferramenta que eu vou utilizar para destruir aí a parte traseira da moto. Então esse serrote eu sempre uso para destruir meus brinquedos. Lado direito já serrado, agora falta retirar o lado esquerdo. Falta serrar o lado esquerdo, né? Aliás, aqui ó, a posição do corte. E já feito, ó. Então já começou aqui, já sai com facilidade, ó. Nem tive dificuldade para cortar o tubo, foi fácil de cortar, sem problema nenhum. Aqui só dar uma olhadinha no que saiu dela. Então a peça toda limpa. Isso aqui vai ser lixo, isso aqui eu vou jogar no lixo, não tem nenhuma utilidade, vai ficar só aqui para o vídeo mesmo. Agora eu vou testar aqui o terminal para ver se ele vai entrar, ó. Ele entra, dá uma pressão, ó. Então eu já fico tranquilo de que não vai cair quando eu for para pegar a estrada de chão. Então ele sustentou legal, não vai cair fácil. O outro lado também, ó. Então o tubo não ficou empenado, ele entrou com facilidade e entrou com firmeza também. Então esses dois lados vão receber esse terminal. Antes de colocar esses terminais de borracha, eu vou jogar um pouco de óleo dentro do tubo, tá? Para escorrer lá para dentro do chassi, para já proteger um pouco em relação à umidade. Proteger um pouco em relação à ferrugem também, que isso pode acontecer, às vezes ele enferruja de dentro para fora. E aí sim, depois de lubrificada a parte de dentro, aí eu coloco o terminal. Esse terminal ele pode ser retirado sem problema nenhum, depois eu posso jogar um pouco mais de óleo e aí completar o serviço, né? Deixar uma proteção maior lá para dentro do tubo do chassi. Então basicamente é assim que vai ficar, tá? Tirar só um pouco mais aqui de sujeira, deixar um pouco mais limpo para depois começar a montagem. Agora vamos ver como é que vai ficar a rabeta. Eu tô só com receio da rabeta ficar caída, porque aquela parte que eu tirei ele também servia de apoio para a rabeta. Eu vou precisar parafusar e para ver como é que vai ficar. Se ficar caída eu vou ter que dar um jeito de suspender novamente. Já coloquei os parafusos. Aparentemente está na posição normal, está firme, então dá para encarar a buraqueira que não vai quebrar, tá bem firme, por que precisa estar bem firme. E olha como é que ficou por baixo, ó. Então já ficou bem mais simplificado, saiu aquela estrutura toda, olha que diferença que fez, ó. Tá parecendo uma moto até de trilha mesmo, né? Tá parecendo até uma TTR ou uma WR, tá? Os terminais aqui, ó, com espaço, ó, dá para entrar com os dedos. Então ficou aqui uma coisa mais... Ficou um pouco... Pode de repente ter ficado estranho, mas é para proteção mesmo. A parte do chicote, aquela sobra que estava ali, eu vou pegar essa sobra e vou passar aqui por dentro. Então vou dar quase que uma meia volta por aqui, ó, em torno da entrada aqui para o filtro de ar, para pelo menos esconder essa fiação aqui. Depois eu vou ver com calma o que eu vou fazer. Tá? Ele tem essa garrinha aqui que vai segurar o cabo para não deslizar para fora. Aqui ó, já fiz, ó. Foi só curvar, passar por baixo do tubo do chassi. E aqui finalizado aqui, ó, o fim da fiação. Agora é só partir para a montagem e ver como é que vai ficar. Tá? Então assim, é o parcial que a gente tem. Tá? Então acho que ficou bem interessante aqui o visual da moto. Aquela parte toda de metal não estava muito legal. Ó, o banco já montado. Agora, olha como é que ficou, ó. Bem mais simples.
Tô pensando em pintar essa tubulação aqui, né, no final aqui de preto para dar uma disfarçada melhor. Depois de montado, dá pra ver, bastante firme, então ficou bem legal. Agora é só testar a motoca. Acredito que eu não vou ter problema nenhum. Então ficou bem legal aqui o resultado, pelo menos eu achei. Espero que você tenha gostado do vídeo. Até a próxima, mais vídeos em breve.